Campo Grande, 23 de fevereiro de 2014. Confira agora os destaques desta primeira edição. Assunto polêmico. O que os adolescentes pensam quando o assunto é ficar? Quais são os benefícios e malefícios de jogos de videogame? O Ministério dos Adolescentes está lançando a campanha Escalada Radical, que desafia os adolescentes a alcançarem o topo do Everest espiritual. Começa agora mais um Everest News. Ficar ou não ficar? Eis a questão. Por que muitos de nossos adolescentes gostam dessa mania de namorar por um dia? Veja a reportagem de Stannis Dalpério. Um dos assuntos mais discutidos em nossos dias é a questão de ficar, não é mesmo? Todo mundo já sabe que o desejo de Deus passa distante desse tipo de relacionamento superficial e de descomprometimento, em que somente as sensações são a prioridade e não os sentimentos verdadeiros e profundos. O que você pensa sobre ficar? Eu acho errado. Que não é uma coisa legal. Eu acho legal. Com que idade você acha que os adolescentes estão acostumados a ficar hoje em dia? Adolescentes na adolescência. Mas é isso. 15? Depende da idade. Porque hoje as crianças começam a ficar com 10. Aí com 12 já tá quase tendo um filho. Aí com 14 já tá aí, sei lá, dançando funk, vamos supor, dependendo da criação da criança. Que os adolescentes estão acostumados a ficar hoje em dia? Adolescente. E pra você, qual é a diferença entre ficar e namorar? Ficar, você fica com um ali, aí depois você vê outro, beleza, vamos dar uma ficadinha, vamos, puf, aconteceu. Agora, namorar não, é uma pessoa fixa, que você vai dividir seus momentos bons, os ruins, e vai estar ali sempre, não é aquela coisa de beleza, vamos ficar. Você já ficou? Pra namorar, mas aí não deu certo, então fiquei. Você já ficou? Já. E você se arrepende disso? Fala que sim. Sim. Rogério, se sua filha chegasse até você e perguntasse, pai, posso ficar? O que você diria a ela? Qual seria a tua reação? Bom, eu nunca imaginei essa pergunta na minha vida, mas assim, eu tentaria aconselhar ela que o ficar não é algo aconselhável para uma menina que quer andar nos caminhos de Jesus, e tentaria explicar que o ficar, na verdade, é como se fosse um tipo de prostituição, né? Você ficar com um monte de gente é a mesma coisa, talvez assim, não nas mesmas proporções, mas assim, semelhante ao que a gente vê na prostituição. Eu aconselharia ela a não ficar. Melhor namorar do que ficar ficando, né? Pastor, o que os princípios da igreja e o espírito de profecia nos explicam sobre ficar? Bom, durante a Bíblia inteira e também no Espírito de Profecia, nós vemos qual é o princípio do relacionamento saudável que Deus ele quer para um homem e para uma mulher. E nesse relacionamento ele está o compromisso, está o amor, está vários princípios que nós não encontramos no ficar. O que é o ficar hoje, né? Embora acredito que na época do Espírito de Profecia, que Ellen White escreveu, os livros não era muito comum, e eu acredito também no Antigo Testamento, no Novo Testamento não era muito comum do que é hoje o ficar, nós podemos ver alguns princípios. Por exemplo, o ficar, dois jovens, eles se encontram e um faz uso do corpo do outro, através de beijos, carícias, sem nenhum compromisso. E logo após que ele sai, ele já não tem mais compromisso um com o outro, né? Não houve um sentimento. E nós entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que isso não faz parte de um relacionamento saudável. Quando nós avaliamos esses pontos do ficar, nós entendemos que o ficar ele não se enquadra nos princípios divinos, né? Alguns questionam assim, mas pastor, para casar tem que namorar primeiro, e para namorar tem que ficar.
mas essa ordem ela não é necessária, né? Na verdade, o ficar, ele até atrapalha o relacionamento. Por quê? Porque o ficar ele é mais um contato físico. E o relacionamento precisa ter conversa, precisa ter aquele conhecimento. E em outro problema que existe no ficar, que é totalmente contrário aos princípios divinos, nós entendemos corpo, templo do Espírito Santo. E Jesus, ele morreu na cruz por nós. Então, o meu corpo hoje, ele tem um valor, porque ele vale o sangue de Cristo. No momento em que nós emprestamos o nosso corpo para que outra pessoa use, acontece uma desvalorização do nosso corpo. E um jovem, uma jovem que fica com um, fica com outro, vai desvalorizando o seu corpo, até chegar a um ponto que nem ela mais tem valor pelo seu corpo, e nem a outra pessoa que ela encontrar não vai valorizar o corpo. E uma das piores coisas que existe, quando você compara na Bíblia o conceito de prostituição na Bíblia com o conceito de ficar hoje, é completamente igual, né? Talvez a única coisa que diferencia é que nos templos de prostituição do Antigo Testamento, de cultos pagãos, a prostituta ela recebia uma oferta, né, uma quantidade em dinheiro por isso. E a prostituta, os prostitutos de hoje, eles recebem uma quantidade. Uma pessoa que fica, ela acontece a mesma coisa, usa o corpo sem sentimento, a única coisa que não acontece é que ela não recebe um valor em troca. Então, quando você comparar o ficar de hoje e você olhar para a Bíblia e para o Espírito de Profecia, o ficar ele se aproxima muito mais da prostituição, que é algo sem sentimento, que é algo sem amor, do que o relacionamento perfeito que Deus tem para um homem e para uma mulher. Temos a impressão de que os adolescentes estão acostumados a apressar e a pular etapas da vida. Mas seria esse o ideal de Deus para cada um de nós? Pense nisso. De Stannis Caroline para o Everest News. Jogos influenciam ou não os adolescentes? Saiba mais da opinião de pais e adolescentes sobre jogos violentos e viciantes. E muito mais. Veja agora a reportagem de Gabriel de Oliveira. Call of Duty, League of Legends, Counter-Strike, God of War, GTA, Battlefield, Far Cry. Você já ouviu falar de algum desses games? Desde que foram criados, os videogames têm atraído muitos jovens e adolescentes, e muitos deles ficam dependentes dessa tecnologia. O que você acha sobre games? Depende. Se for um game que não leva ao bem da pessoa, eu não gosto, mas se for um game legal, é legal. Não, eu acho legal, é uma maneira de se divertir, apesar de que os jogos sem ser eletrônicos, como futebol, vôlei, são mais divertidos e tem mais interação entre as pessoas. Eu acho que é uma coisa inventada por Satanás para distrair a atenção dos jovens nossos, né? Tirar a atenção, não só do momento espiritual que ele possa ter, mas o momento de convívio com a família, um momento de estudar a sua matéria da faculdade ou do colégio, um momento de trabalho, porque isso eu vejo na minha casa. Seus filhos jogam bastante? Um não, um nem tanto, o outro é demais a conta. Você costuma jogar bastante? Sim. Você acha que os jogos podem causar influência na vida de alguém? Sim, mas depende muito da bagagem que os pais passam para os filhos, né? Se o filho já tem tendência a ser violento ou ser sem educação ou coisas assim, os jogos vão influenciar mais fortemente sobre essa pessoa. Mas se a criança já é centrada, então acho que não influencia tanto. Você acha que existe algum jogo que possa causar uma boa influência na vida de alguém? Sim, o quarteto, propaganda da casa. O jogo é como se fosse uma televisão, um aparelho. Pode ser bem usado ou não, né? Então, dependendo de alguns jogos, né, educativos ou coisas assim, e nada que extrapole o horário, né, pode sim ser benéfico. Mas a tendência sempre de um jogo de videogame ou coisa assim é a pessoa se perder no horário, se perder em muitas coisas que tem que ser feita. Hoje em dia, os jogos têm se tornado cada vez mais realistas e mais violentos. O fato dos jogos parecerem melhores com o tempo tem causado extremo vício em jovens e adolescentes.
Games é uma boa opção para uma diversão, mas não aconselhável para um vício. Gabriel de Oliveira para o Everest News. Ser adolescente é uma aventura radical. Não menos do que isto é desenvolver você. Por isso, Escalada Radical. Você no topo da vida é uma oportunidade para o seu crescimento. Os desafios que serão propostos poderão definir o seu futuro. Espero que você esteja ansioso para começar essa jornada. Agradecemos a sua atenção. E aqui encerra mais um Jornal Everest News. Boa noite!